Olá, meus amigos, meus irmãos do Grupo Espírita Fraternidade e demais irmãos que nos acompanham nas redes sociais. Estamos mais uma vez reunidos aqui neste ambiente virtual em que nós podemos dialogar, conversar sobre os temas evangélicos espíritas para a nossa reflexão diária, né? Nos ajudar na nossa reflexão diária. Hoje nós falaremos sobre fé, sobre a importância da fé na nossa vida, sobre utilizarmos essa fé como uma pedra transformacional na nossa vida. E nós nos utilizaremos, né? Utilizaremos como base para o debate de hoje o livro Caminho, Verdade e Vida, escrito pelo nosso irmão Emmanuel, psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier. E nesse livro, a todos aqueles que já tiveram contato com ele, é possível a gente adentrar dentro das epístolas de Paulo, dentro das passagens e das cartas emitidas pelo apóstolo Paulo, e trazer ali reflexões únicas, né, do nosso irmão Emmanuel. São reflexões profundas, que muitas vezes abre os nossos olhos e abre fundamentalmente os nossos corações para entender verdadeiramente a mensagem e não ficarmos ali apenas naquela impressão inicial ou nos apegarmos a pontos perfunctórios, né, superficiais. Não, o Emmanuel ele entra dentro das lições, retira ali a essência do que está nas lições e nos traz como importante reflexão para uma bússola, né? É uma bússola, né? Nada mais é isso do que uma bússola para que a gente faça o nosso caminho, né? Eu vou ler o trecho do capítulo, né? Viver pela Fé, o capítulo 23. É um capítulo bem curtinho, que vale a pena a gente ler, e a partir daqui a gente vai trazer as reflexões da noite de hoje. Vamos lá. A passagem, ela se baseia, né? Ela está consubstanciada na carta de Romanos, né? No capítulo 1, no versículo 17, em que Paulo fala assim: mas o justo viverá pela fé. Né? O díquel, né? Que é o termo que se utilizava à época, né? Díquel. O díquel será justificado pela emuná, né? Que é exatamente isso. O díquel, que é o justo, viverá, né, será justificado pela sua emuná, que na tradução veio como fé. E depois essa concepção da palavra fé, ela perdeu um pouco a força no caminho, né, na nossa caminhada humana, né? A gente foi tentando cada vez mais simplificar essa concepção de fé, até chegar a um ponto em que a gente não precisava mais ter a chamada emuná, que a gente vai explicar na noite de hoje, que a emuná, né, do termo originário, ela se difere muito do termo que nós empregamos para ela, que se tornou como crer. E fé, a emuná, ela não tem nada a ver com crer. O fato de eu crer em alguma coisa, ela não me torna melhor e não me torna pior do que ninguém. Apenas vai se tratar da minha crença. Ok? Então eu posso falar para vocês aqui que eu acredito que o homem foi à Lua. Eu acredito que em breve nós viveremos tempos distintos aqui na Terra. Mas esse fato da minha crença, de eu acreditar, das minhas convicções, ela não me faz nem um pouco melhor e nem um pouco pior do que ninguém. São apenas minhas convicções, ok? Agora a gente vai adentrar nessa passagem de Paulo, nas reflexões de Emmanuel, para a gente entender o que é fé. O que é fé, afinal? Se fé não é crer, o que é fé? Porque a gente entende, a gente veio sendo ensinado através, né, dos tempos, né? Um foi passando para o outro, como tenha fé naquilo. Então, eu traduzindo, acredite naquilo. Não, vamos entender como é que é a fé, como que foi extraída essa ideia de fé da Epístola de Paulo. Então, vamos lá.
Na Epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos. Então temos aqui um ponto já de reflexão, que a fé ela não é um culto exterior, ela é uma coisa interior, porque se ela não for interior, ela não é fé. Porque a fé é aquilo que nós fazemos com que nós acreditamos, é nos tornarmos fiel, não no que falamos, mas no que falamos, no que fazemos, até no que pensamos. Isso tudo é fé. A ideia de fé, como está lá em Marcos, ela é consubstanciada nas obras. Quando ele fala que a fé sem as obras, ela se torna morta. Ela se torna... Não tem valor nenhum. Porque ela só ganha valor quando ela é consubstanciada, quando ela é traduzida através das nossas atitudes. Porque isso que é fé. Continuando. Frequentemente, os templos, igrejas, centros espíritos, harmonizam-se com os sacerdotes. Respeitar a simbologia sectária indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem, né? E antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Então, nem sempre aquela pessoa que vai lá e faz os cultos religiosos, né? Aquela pessoa que frequenta rigorosamente aqueles rituais, os templos religiosos, os centros espíritas, as igrejas, nem sempre isso se traduz em homens bons. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel. Esta é a palavra-chave, né? Fiel. Ter fidelidade à palavra. Porque se nós formos infiéis à palavra, se a palavra for uma coisa exterior, ela não ganhará guarida dentro dos nossos corações, então essa palavra ela não estará nos servindo como fé, ela serve como qualquer outra coisa, mas como fé, ela não pode estar nos servindo, porque a fé, ela traz a ideia indissociável de fidelidade. O homem de fé é um homem fiel àquilo em que ele acredita, é fiel àquilo que ele segue. Os dias são ridentes e tranquilos? Tenhamos boa memória e não desdenhamos a moderação. Aqui, nosso irmão Emmanuel nos chamando a reflexão é o seguinte: se nós estamos em um momento bom, se nós estamos vivendo um momento de sol, de flores, né, num dia radiante como o de hoje, não é porque isso vai acontecer que a gente vai desdenhar e nos afastar de Deus, como muitas vezes acontece, porque a gente acha que está tudo bem. Não, temos moderação. Vamos entender que esses momentos são importantes para o refrigério da nossa alma, mas continuarmos nosso caminho, continuar nosso trabalho, continuarmos nossa obra. No momento que nós nos afastarmos, né, do Evangelho de Jesus, a gente vai começar também se afastar da nossa fé e a gente vai começar a se afastar da própria essência da mensagem que Jesus quis nos trazer, que é a da transformação do homem, né? Se os dias, né, são escuros e tristes, o que nós fazemos? Confiemos em Deus. Confiemos em Deus. Sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo, o mundo te virou as costas, o Pai jamais nos abandona. Deus nunca nos abandona. Nós que muitas vezes nos afastamos dele, né? Como na história do filho pródigo.
que ele se afastou do pai, né? Todos nós lembramos aqui da história que aquele filho que recebe toda a sua parte da herança, vai embora, se afasta daquele pai e abandona todas as ideias do pai e vai viver praticamente a sua vida. Mas o pai nunca o abandonou. E quando esse filho voltou, ele estava lá, de braços abertos para receber esse filho, com a felicidade de quem teria perdido uma ovelha e estaria resgatando essa ovelha para o seu rebanho. Então o pai, ele está sempre com a gente. Ele nunca nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte. Eles são todos bons amigos. Então, vamos parar aqui. Enfermidades, né, as doenças, os desenganos, a ingratidão e a morte. Eles são todos bons amigos. Por que eles são todos bons amigos? Porque eles nada mais são do que as consequências. São a emanação das coisas que estão ocorrendo dentro de nós e em torno da gente. Então, quando nos aparece, por exemplo, uma doença, ela não é um mal por si só. A dor, ela não é um mal por si só. Ela nada mais é que uma consequência de algo errado que nós fazemos. Não é verdade? Não é assim? Se nós estamos com a dor numa região do pâncreas, a dor não é um problema. A dor é o quê? Um alerta dizendo que a gente está com um problema ali naquela região. No joelho. Eu recentemente fiz uma operação no joelho. Sofria e ainda sofro alguns dias com muitas dores no joelho, com problema de cartilagem. E graças a Deus a dor veio. Porque se a dor não viesse, eu não iria lá fazer o exame para descobrir que eu estava com um problema sério no joelho. Tive que fazer uma operação e mudar meu estilo de conduta para preservar mais o meu joelho. Porque se eu não sinto essa dor, eu não consigo prestar atenção no que eu estava fazendo de errado que estava lesionando meu joelho. Então a dor é a nossa amiga para nos chamar de volta e para que a gente reflita onde a gente estava errando, que a gente repare aquele caminho errado e continue certo dessa vez. Então, continuando aqui, elas são todas as nossas amigas porque elas nos alertam e nos trazem novamente para o bom caminho. Eles são todos bons amigos por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos. De vivermos pela fé. De vivermos pela fé. E não falarmos apenas da boca aqui, ó. Viver pela fé não é falar. Viver pela fé é falar também. É viver. É pensar. É agir. Segundo as disposições sagradas do cristianismo. Então esse é um capítulo muito curto, mas muito reflexivo e muito importante, né? Esse capítulo aqui, quando eu li pela primeira vez, eu tornei uma concepção totalmente diferente do que eu via até então. Uma reflexão muito importante, muito profunda do Emmanuel, apesar de ser de um capítulo muito curtinho, né? Que é a gente entender verdadeiramente o que é a fé, o que é a obra, né? Até essa panaceia, né, que nós vivíamos, né, de que ao nós adentrarmos dentro de templos religiosos, ou nós nos auto-intitularmos, né, como cristãos ou religiosos, nós estaríamos assim imunes, né, a qualquer coisa, estaríamos nos diferenciando dos outros. Quando isso cai por terra, é muito importante a gente também prestar atenção e nós não cairmos em outra panaceia da obra. Explico. De nós acharmos que a obra, por si só, tem o condão de nos tornar melhor. Por quê? Se a obra é algo exterior, a obra não parte dos nossos corações, ela também se perde também. Porque a obra tem que ser uma algo interior. A obra ela
parte fundamentalmente dos nossos corações. O Evangelho de Jesus é um evangelho muito de sensibilidade, de sentimento, né? Jesus ele veio trazer muito essa concepção de moral dentro da aliança dele, de Deus, que ela anda junto com todo o Novo Testamento. E isso é o Evangelho. O Evangelho é uma coisa maior do que o Novo Testamento. É a concepção do que está escrito, do que é sentido e até do que não está escrito e não está sentido, porque Jesus é maior do que tudo isso. Jesus é maior do que tudo isso. O autor, ele é muito maior do que a própria obra, né? Quando a gente escreve um livro, a gente escreve, mas nem sempre a gente consegue alcançar tudo aquilo que descreve e contempla aquele ser. Então, o Evangelho de Jesus, ele não se resume no Novo Testamento. A gente não pode confundir isso. O Evangelho de Jesus, ele é sentimento. Então, a gente entende o Evangelho de Jesus nas nossas mentes, na nossa razão, no intelecto, lendo e vendo, né, o que está escrito, mas fundamentalmente também sentindo. Porque se nós não sentirmos o Evangelho no nosso coração, a gente não sentiu o Evangelho. A gente está lendo o Novo Testamento, a gente está lendo o pergaminho. Você vê o caso de Paulo de Tarso na estrada de Damasco. Paulo de Tarso, um homem que conhecia a letra da lei como poucos, né? Era um fariseu que detinha muito conhecimento à sua época, conhecia muito sobre as escrituras sagradas. E Paulo de Tarso só conseguiu compreender Jesus na estrada de Damasco quando ele ficou cego por 3 dias. E essa passagem é simbólica e emblemática para a gente conseguir entender o Evangelho de Jesus, porque ali nesses 3 dias é Paulo de Tarso voltando-se para si, entendendo o que estava acontecendo dentro de si e sentindo o Evangelho de Jesus dentro de si. Só a partir daí, aquele homem, o Saulo de Tarso, se transformaria no Paulo de Tarso e se tornaria aí o grande emissor, né, e divulgador da doutrina do Cristo, né? E com essa preocupação com as pessoas, né? As cartas de Paulo, você vê essa preocupação com as pessoas e a preocupação de trazer as pessoas sempre para a concepção da moral, para que as pessoas não se afastem da moral, para que as pessoas não se apeguem a rituais, né? Que as pessoas eram escravizadas a esses rituais, elas ficavam presas a esses rituais, dependiam muito tempo, muitos recursos e muita energia em rituais, sendo que Paulo falou o que é fundamental, o que é o essencial, o que está lá na mensagem de Jesus, o que é o essencial? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Nessa passagem se resume todas as obras e todos os profetas. Então toda essa concepção de moral estão nessas duas frases, né? Amar a Deus e amar ao nosso próximo. Isso é viver pela fé. Isso é viver pela fé. É chegarmos a um ponto em que a vontade de Deus se revela na gente. E que aquilo que nós fazemos no mundo, em última análise, é a vontade de Deus. É nós nos tornarmos verdadeiramente filhos de Deus. Traduzirmos aqui na terra aquilo que Deus pregou e trouxe para a gente. Revelado através do seu Filho amado Jesus, nosso irmão maior. Então é essa concepção que Emmanuel quis nos trazer nessa passagem, né? E é muito importante que a gente consiga entender, né? Primeiro, a gente superando essa primeira questão de que não vão ser templos religiosos ou rituais ou qualquer outro tipo de forma exterior que vai nos trazer ou vai nos fazer pessoas melhores. Vão ser através das obras em que nós praticamos. E obra, aqui nós entendemos como pensamento, nós entendemos como aquilo que nós fazemos dentro de casa, a relação que nós temos com os nossos amigos, com os nossos familiares, né? A maneira que nós cumprimentamos e agimos aquele que cruza o nosso caminho. O que nós fazemos com os recursos que nós temos. O que nós fazemos com tempos que dispomos. O que nós fazemos com o talento que recebemos. Tudo isso que é o envolvimento da fé na gente. Nós nos traduzimos com essa fidelidade, né? Nós não nos dissociarmos, né,
dessa concepção de fé é quando a gente sai da igreja ou do centro espírita, né? Que eu vou para o centro espírita, frequento uma reunião mediúnica e... Vou abrir aqui um pouco a janela que o carro esquentou um pouco. A gente frequenta a reunião mediúnica e acha que está tudo bem, que tô lá na reunião mediúnica, saio de casa, a primeira oportunidade que eu tenho para praticar uma boa ação, para praticar uma caridade, eu vou lá e rejeito. Saio, primeira fechada que eu recebo no trânsito, já fico nervoso, já começo a ofender a pessoa. Recebo uma ligação de um parente, ao invés de eu agir com caridade, com respeito e utilizar de todo o amor que nós aprendemos dentro do Evangelho Espírita, cristão espírita, nós simplesmente falamos, olha, vai aí, segue teu caminho, eu sigo o meu caminho e tal. E não é bem isso a mensagem de Jesus, né? Ou então, fazer como Jesus, né, combateu, inclusive a sua época, a gente ficar enfeitando os templos, né, ficar fazendo alegorias, né, rituais e qualquer outras coisas que despendem da nossa energia e nos tirem do foco, né, do que nós realmente deveríamos fazer. Ao invés disso, nós temos que utilizar nosso centro espírita, né, a igreja que participamos, qualquer que ela seja, a gente tem que participar para que ela seja um templo de utilidade para a sociedade. Que ali, naquele espaço físico, a gente consiga extrair das pessoas o melhor delas. Que a gente consiga ali pregar verdadeiramente a essência e a palavra de Deus. Mas não como um local em que nós seremos graduados ou chancelados ou certificados que nós seremos pessoas abastardas da sociedade e ali vamos passar uma faixa, ó, quem está aqui nesse centro espírita tá salvo, quem está aqui nesse centro espírita tá imune a qualquer mal, quem está aqui é melhor do que o irmão que está lá fora. Não, simplesmente como uma escola, um local de aprendizado, um local onde nós podemos nos reunir e estudarmos juntos o melhor caminho, o caminho do entendimento do Evangelho para trazermos para o nosso coração. E depois que ele estiver dentro dos nossos corações, dentro das nossas mentes, sobretudo dentro dos nossos corações, nós possamos, que nós possamos multiplicar, né? Multiplicar essa palavra através da nossa vivência aqui no planeta Terra. E assim, meus irmãos, lembrando, né, dessa mensagem, né, de que a forma que nós nos utilizamos, né, não tem esse condão irreprochável de nos tornar pessoas diferentes daquilo que nós realmente somos, né? Eu lembrei muito de uma norma contábil, né? Dentro dos pronunciamentos contábeis lá, dos princípios da contabilidade, que fala o seguinte: por mais que uma coisa tente se passar por outra, a gente deve registrar aquilo como ela realmente é. Então é aquela famosa, a essência prevalece sobre a forma, né? Que é a nossa, vou me utilizar aqui da nossa amiga, né? Nossa ciência contabilidade, para corroborar com as ideias do próprio Cristo, né? Utilizando essa metáfora da contabilidade, né? Essa passagem, esse pronunciamento de que a essência se prevalece sobre a forma, nada mais é que o seguinte: se alguma coisa se demonstrar, né, em algum livro, em algum registro, de alguma forma diferente do que ela realmente é, você deve registrar ela como ela realmente é. O que é isso? Se uma coisa, um caso clássico que se utiliza é o leasing, né? Se um leasing que tem a natureza de contrato de aluguel, mas ela possui a essência de um contrato de financiamento, a gente faz um registro de financiamento. Eu estou me utilizando disso daqui, sou economista, estou utilizando um exemplo aqui. Se eu estiver comentando alguma gafe contábil, por favor, já podem comentar aí, não tem problema não. Só estou me utilizando
desse pronunciamento dos princípios contábeis, para que a gente entenda verdadeiramente esse pronunciamento dentro do Evangelho de Jesus, né? Quer dizer, se a gente quer se parecer com uma coisa, né, que tem uma forma diferente do que nós somos, na verdade, nós somos registrados, né, fazendo aqui uma brincadeira, né, mas nós somos realmente aquilo que nós somos. Nós não vamos mudar, nós não vamos ser diferentes para Deus, nós não vamos ser diferentes para nós mesmos, né, para a espiritualidade, daquilo que nós realmente somos, se nós começarmos nos travestir de outras coisas, né? Não querer colocar máscaras e começar a fazer uma voz diferente, ou usar uma roupa diferente, ou frequentar locais que só mesmo para nos dar uma aparência, né? Aquela aparência santificada, né? Ser um homem bom. Nada disso vai nos valer se isso não nos transformar, porque no fundo nós seremos, né? Nós teremos aquele registro, né? Como diz na contabilidade, daquilo que nós realmente somos. Por mais que nós possamos tentar nos passar por coisas diferentes, né? Aqui na Terra a gente pode, muitas vezes, fazer isso, né? Conseguir isso, nos passar pelo aquilo que nós não somos. Mas perante a Deus, perante a espiritualidade maior, né? Onde tudo fica mais claro, né? E transparente, e aparece, né? na nossa face aquilo que realmente nós somos, né? Das nossas imperfeições e qualidades, e tudo que nós fazemos aqui na Terra, meus irmãos, tem relevância junto ao alto, né? Seja aquilo que nós praticamos no campo do amor, do bem, da ajuda ao próximo, seja aquilo que nós desconstruímos aqui na Terra, ou atrapalhamos alguma encarnação de algum irmão, né? Ou perdemos oportunidades de ajudar, né? Tudo isso vai se revelando, né? E ganhando força junto ao alto e se somando e junto a nós, né? Junto à nossa carga perispiritual, tá? Então, meus irmãos, essa é a lição de hoje, essa é a reflexão de hoje. É uma reflexão profunda, é uma reflexão importante para todos nós, né? E é uma reflexão fundamental na nossa trajetória enquanto cristãos, né? Cristãos espíritas e enquanto seguidores do Cristo, né? Enquanto seguidores do Cristo, entendemos verdadeiramente essa mensagem, né? De que a mensagem do Cristo, ela tem que ser carregada dentro da nossa mente, dentro do nosso entendimento, sobretudo dentro dos nossos corações, e se revela quando? No domingo? Na reunião mediúnica? No sábado? Não. O tempo todo. Do momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, todos os momentos da nossa vida são momentos de oportunidade de nós revelarmos o nosso cristianismo, o nosso amor ao Cristo, o nosso amor a Deus, a nossa convicção de amar ao próximo, a nossa convicção de amar a Deus, ela vai se revelando a cada atitude e a cada oportunidade em que nós recebemos. Então que Jesus continue conosco, né? Aliás, ele sempre esteve conosco, e que nós continuemos com ele, né? Com Jesus, que nós possamos nos tornar cada dia mais pessoas fiéis a essa palavra, a chegar ao ponto que nós comentávamos, de nos tornar a vontade de Deus aqui na Terra, né? Chegar ao ponto de nos tornar a vontade de Deus aqui na Terra, que a vontade de Deus se revele através das nossas atitudes, né? Não nos achando aqui superior, mas nos achando aqui como filhos, estudantes, trabalhadores do Cristo, que estão dispostos a renegar a si mesmo, né? E ser herdeiros de nós mesmos, né? Ser herdeiros das nossas obras, das nossas convicções, das nossas sementes, né? Que nós plantamos, e que tudo isso se traduza em pessoas melhores, em pessoas mais próximas do Evangelho do Cristo, e a cada dia caminhando ali, devagar e sempre, mas no caminho, né? No encalço de um ser mais angelical, um ser melhor, um ser mais caridoso, um ser mais cristão, um ser mais amigo, mais companheiro, mais educado, mais cidadão,
né? Um pai melhor, um filho melhor, um irmão melhor, né? A gente pode a cada dia nos melhorar. É isso que Deus quer da gente, é isso que Jesus veio trazer, né? Veio resgatar e trazer essa concepção de moral, de nos tornar realmente pessoas coerentes com aquilo que nós acreditamos, né? E tornar isso a nossa fé. E nem por isso nós nos utilizarmos de qualquer meio que seja para apontar ou condenar qualquer que seja o irmão que esteja à nossa frente. Porque nós não temos nem a permissão, nem o cabedal moral para julgar as pessoas. Nós temos aqui a condição de auxiliar, de ajudar fraternalmente aqueles irmãos que estão no nosso caminho, obviamente, né? Que nós devemos, temos o direito e o dever de auxiliar, né? Como filho, irmão, amigo, quem quer que seja, mas de uma maneira fraternal e amigo, nunca nos colocando em posição superior, porque estamos todos aqui no mesmo barco, navegando junto. Que Deus abençoe a cada um de nós, né? Nos dê dias de aprendizado, nos dê dias de ensinamento e que nós possamos, acima de tudo, saber utilizar esses dias de aprendizado, esses dias de ensinamento e para colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos, né? Vamos aqui no final só mesmo agradecer a Deus a oportunidade de mais um dia, de estarmos reunidos em nome do Senhor Jesus, agradecendo a espiritualidade maior, a toda a equipe do Fraternidade Espírita, aos nossos amigos diretores dessa parte da palestra, né? Lilian, Francisco e todos aqueles envolvidos que possam receber de nós um fraternal abraço pela oportunidade que recebemos. Que Jesus abençoe a cada um de nós e nos dê aí uma semana melhor, dias melhores, que certamente nós utilizaremos para o nosso bem e para o bem do nosso próximo. Muito obrigado.